Graça e paz, igreja. É com muita alegria que a gente começa esse vídeo, saudando você que está na sua casa, no seu lar, junto com a sua família. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui e poder proporcionar esse momento para vocês. Estamos tomando todos os cuidados necessários neste momento e queremos que vocês aí em casa também tomem esses cuidados. Nossos cultos permanecerão nesse formato até segunda ordem, então fique atento às redes sociais da nossa igreja, fique atento aos avisos, não deixe de congregar com os irmãos, entre em contato, converse e que nós possamos logo estarmos juntos. Nós, neste dia, teremos o culto da ceia. Então, agora pela manhã, no culto e também no culto à noite, nós faremos a ceia. Então, é importante que você vá lá na tua cozinha, separe um pouquinho do pão, separe um suco de uva, para que você possa participar da ceia junto conosco. Ela será ministrada normalmente e é bom que você participe conosco. Nós queremos isso e queremos essa interação. Enquanto você vai lá buscar o seu pão, enquanto você vai lá buscar o suco de uva, eu vou dar alguns avisos. A igreja e as atividades da igreja, elas continuam normais. As demandas continuam normais. Então, nós precisamos que os dízimos e as ofertas sejam dedicadas normalmente. Para isso, nós temos o recurso dos depósitos bancários. Então, vai aparecer aqui na sua tela todos os dados e todas as informações que você precisa para poder fazer o depósito bancário da sua oferta, do seu dízimo. E se você, porventura, não conseguir usar, você pode trazer o seu dízimo e a sua oferta aqui na igreja. Nós estaremos recebendo normalmente. É só vir aqui e trazer. É importante também que você, ao colocar o seu dízimo e a sua oferta, você informe aos tesoureiros e à administração para que eles possam identificar o seu depósito e possam ter o controle. Outro aviso é sobre a lição das células. Elas serão entregues a todos os líderes das células durante a semana. Então você que é líder de célula, fique atento, você receberá uma notificação do pastor com o estudo que você vai ter que aplicar durante essa semana. Então, atento aí aos líderes das células. Nós temos em andamento o projeto Vida com Deus, é um projeto de leitura diária da palavra e também um dia de jejum. Então, não paramos, não é porque estamos em quarentena que paramos com esse projeto continua. Então, nós pedimos que você continue aí separando um dia para fazer a leitura da palavra de Deus e também separando um dia da semana para jejuar a Senhor. Nós temos um outro aviso que é referente a um projeto que a igreja de Matão está fazendo e que bondosamente eles deixaram e permitiram que a gente pudesse replicar ele aqui na nossa igreja. Esse projeto é o Alô a Paz. Nós, nesse momento de isolamento social, nós prezamos para aqueles que muitas vezes não têm com quem conversar ou que estão passando algum tipo de dificuldade. Então esse projeto consiste em você pegar o seu telefone, entrar em contato com a pessoa que vir ao seu coração, falar alô, a paz e conversar com essa pessoa. Que você possa ser um canal do Senhor para essa pessoa, na vida dessa pessoa, através dessa ligação. Então, não deixe de ligar durante a semana ou até hoje, durante o dia, você liga para uma pessoa, pergunte como ela está. Isso é muito importante. Isso é papel de igreja. Então, que possamos fazer mesmo com o isolamento social, mesmo não podendo estar próximos delas, que nós possamos fazer isso. Outra coisa, durante esse período, se deu a necessidade de estarmos arrecadando alimentos, tanto para as pessoas da nossa igreja que precisam de doações de alimentos, quanto as pessoas fora da nossa igreja. Então, você que está ouvindo essa palavra agora, esse vídeo agora, você está convocado
a trazer alimentos da cesta básica aqui na igreja, para que possamos distribuí-las às pessoas da nossa igreja e fora da nossa igreja também. Então, durante a semana, a secretaria da igreja está aberta, você pode trazer os seus alimentos, que iremos receber, iremos distribuir e iremos ser igreja novamente através dessa doação de alimentos. Que possamos, então, agora separar um momento, que você acalme o seu coração, pois irá ser cantado cânticos aqui, que você possa cantar conosco, será ministrada a palavra, que você possa recebê-la também, estar com os seus ouvidos atentos e que possamos juntos participar da ceia do Senhor. É isso. Muito obrigado. Queridos, bom dia, graça e paz. Que bom estar com vocês nas suas casas, nos seus lares. Que bom saber que Deus nos guardou, nos sustentou, nos preservou no decorrer de mais uma semana. Que bom sabermos que vale a pena nos submeter à orientação das autoridades da área da saúde e que bom saber que esse tempo vai passar e Deus vai ser glorificado nele. Vamos passar um tempo especial nesta manhã de escola dominical, de culto, adorando e exaltando o nome do Senhor e participando da ceia. Quero ler um texto da palavra de Deus nesse instante. Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. A palavra de Deus diz assim: a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Porque gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, e correrá para junto de ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Até aí a leitura da palavra. Quero fazer uma oração com os irmãos. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Pai, nós queremos nesta manhã reconhecer que, Pai, o Senhor é soberano sobre os céus e a terra. Queremos nesta manhã reconhecer que os desígnios do Senhor, que os propósitos do Senhor são tremendos e são gloriosos. Queremos te adorar, meu Pai, por este tempo de recolhimento. Queremos te adorar porque a despeito, ó Deus, deste vírus que assola a humanidade, nós queremos declarar pela fé que o Senhor tem um propósito para todas as coisas, e ao final desta circunstância que nós vivemos como família, como igreja, ó Deus, e como cidadãos na nossa cidade de Ribeirão Preto, nós cremos que ao final o Senhor vai ser glorificado e nós ainda testemunharemos da tua providência, da tua bondade e do livramento do Senhor. Recebe nesta manhã o nosso louvor, recebe a nossa adoração, é o que nós oramos e te adoramos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos ter um tempo de louvor? Vamos adorar ao Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por estarmos reunidos aqui nesta manhã. Te agradecemos pela oportunidade de te louvar, Senhor Deus, e te agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós naquela cruz. Recebe agora o nosso louvor e a nossa adoração ao Senhor, Pai.
agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Tudo que tens feito, tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Te Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, tu és bom, Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. E tu és Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais.
Queridos, o último versículo do texto de Isaías, capítulo 55, o versículo número 6, é o versículo base, o ponto de partida para a nossa reflexão. E eu digo reflexão mesmo, porque eu gostaria de transformar essa palavra, este sermão, eu posso dizer, em um sermão didático, em um sermão pedagógico, uma reflexão a partir da experiência que nós estamos vivendo. Como eu tenho dito, e na verdade, pastores, pastoras que nós temos acompanhado, Deus não nos encerra, Deus não nos guarda como Ele nos tem guardado em nossas residências, em nossas casas. Deus tem um propósito para tudo, Deus tem um propósito para todas as coisas, e eu queria aproveitar de uma forma didática para pensarmos e repensarmos um pouco a respeito da nossa vida espiritual e estabelecer como tema para nossa reflexão nesse instante como evitar o esfriamento espiritual. Queridos, a ciência afirma que existe um princípio sobre o qual todos os processos físicos, na verdade, tendem a tornar-se mais lentos e mais frios gradualmente. A isto nós chamamos da lei da termodinâmica. E é fácil você entender isso, e você não precisa ser cientista para entender a lei da termodinâmica. Simplesmente porque basta observar o nosso próprio corpo, o nosso próprio físico. Hoje nós, especialmente aqueles que estão acima dos 50 anos, nós já não conseguimos mais fazer as coisas que nós fazíamos no passado, porque obviamente, naturalmente, o nosso corpo se desgasta, os ossos, as articulações, todo o nosso corpo se desgasta, e a tendência, na verdade, é a desaceleração, não é? Igual à lei da termodinâmica, igual ao desgaste do corpo humano, existe uma lei espiritual. E esta lei espiritual, ela revela que se nós não buscarmos nos aquecer, se nós não buscarmos estar na presença do Senhor, não vivermos um cristianismo autêntico, não vivermos permanentemente buscando a face do Senhor, a tendência de cada um de nós é entrarmos em um processo de esfriamento espiritual. Por isso que Jesus diz assim, porque todo o que tem se lhe dará em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E esse texto, dentro de uma parábola, diz respeito a exatamente isso, né? O desejo do coração de Jesus de dar a provisão, de encher da presença, de encher do poder e de encher do Espírito Santo os seus filhos e filhas, para os quais Ele chamou para crescer, os quais Ele chamou para viver na busca da maturidade cristã e na busca da perfeição cristã. Então, eu queria, dessa conversa com os irmãos nesta manhã, que seria um tempo de escola dominical, mesmo estando, obviamente, no nosso culto de abertura, pensar com os irmãos algumas coisas a respeito disso. Então, algumas sugestões que eu quero passar para os irmãos. Então, preste atenção naquilo que Deus colocou no meu coração. Vamos examinar algumas áreas da nossa vida, áreas de comportamento, área espiritual, posturas, escolhas que nós fazemos. Primeira coisa que eu queria sugerir para nós, para cada um de nós, eu quero dizer que tudo aquilo que eu disser aqui, com muita humildade, no temor do Senhor, eu também preciso me enquadrar em tudo isso que eu falar aqui aos irmãos. Primeira coisa, examine a sua conversão, não é? Por que o Senhor nos recolheu? Por que o Senhor nos colocou na condição e na posição em que nós estamos? Nós temos 24 horas por dia para pensar, para refletir a respeito das coisas da vida, da eternidade, da nossa conduta. Então, examine a sua conversão, por exemplo, no que diz respeito à nossa língua e a forma como que nós a usamos. A cautela no falar, a forma como que nós nos relacionamos, a forma como que nós amamos e protegemos um irmão com a nossa língua, ou a forma que nós destruímos um irmão com a nossa língua. Examine a sua conversão no que diz respeito ao ferir o sentimento das pessoas.
É importante nós pensarmos, queridos, esse tempo de recolhimento é um tempo de pensarmos, será que nós, com a nossa língua, não ferimos os sentimentos dos irmãos, não machucamos os irmãos, pessoas que são tão amáveis, tão amadas, que nos são tão caras, muitas vezes nós ferimos. Examine a sua conversão no que diz respeito a palavras violentas que muitas vezes nós usamos dentro das nossas casas, mas no nosso setor de trabalho, nós mudamos totalmente a nossa conduta, a forma de nós agirmos. Por exemplo, em casa, nós chegamos e dizemos como maridos, não vai pôr essa comida, esta refeição na mesa, não? E no trabalho, nós nos dirigimos a um colega assim, oi, olá, como vai? Você poderia, por gentileza, colocar o alimento na mesa? Por que nós lidamos muitas vezes na nossa vida privada de um jeito e na nossa vida pública de outro? Nós temos que examinar a nossa conversão no que diz respeito à cautela de falar, no nosso comportamento e até ao nosso temperamento. Deus nos recolheu para pensarmos em como está a nossa conversão. Segundo, examine seu arrependimento. Eu tenho pensado demais, irmãos, nesse tema, o tema do arrependimento. E uma das coisas que o Senhor colocou no meu coração é para examinarmos, nesse tempo que o Senhor nos recolheu, para examinarmos o nível de arrependimento. Como é que está? A pergunta que eu penso que eu e você deveríamos fazer é a seguinte: existe algum pecado em sua vida, no presente, do qual você ainda não se arrependeu? É uma questão que nós precisamos refletir e que nós precisamos pensar neste tempo de recolhimento. Qual área da nossa vida que existe algum pecado do qual eu não me arrependi? Segundo, a pergunta a ser feita é se eu tenho feito algo do qual ainda não me arrependi, alguma atitude recorrente que uso desculpas afirmando que isso faz parte do meu jeito, é o sangue espanhol, o sangue italiano, é o sangue africano, é o sangue, sei lá, que corre na minha veia, que me deixa assim. Irmãos, como é que fica isso quando nós chegarmos diante de Jesus na eternidade e Ele afirmar, eu derramei o meu sangue para que o meu sangue purificasse a sua vida de todo pecado e isso afetasse seu caráter. Então nós temos que pensar nesse período de recolhimento, na área de arrependimento, se eu tenho me arrependido de determinadas condutas ou eu tenho dado desculpas diante do Senhor. Será que o Senhor aceitará, como eu disse, certas desculpas diante dele? Dizendo, Senhor, eu não sabia disso, eu não sabia daquilo. Eu falo, mas eu mandei os meus servos, as minhas servas, eu deixei a minha palavra, para que através dela você fosse depurado o seu caráter, a sua vida. Então eu penso que diante de Deus não haverá desculpa. O Wesley fez uma afirmação interessante dizendo que as pessoas não iam na igreja por causa da mudança do caráter e da conduta delas, mas muitas pessoas iam para a igreja para entreter. Como é que está a área de arrependimento? Existe algo do qual nós precisamos nos arrepender? É importante pensarmos, é importante refletirmos, e se há algo que eu preciso arrepender, e se há algo que eu preciso procurar um irmão e pedir perdão por alguma coisa que eu fiz errada, então eu preciso fazer isso. Terceiro, examine o seu crescimento espiritual, queridos. Eu não creio que Deus nos tenha trancado literalmente, dado um breque na história, né? Fechado a história, parado a história. Eu não acredito que seja por acaso, né? Examine seu crescimento espiritual. Ele nos parou um pouco para isso. Glória a Deus por essa parada, por essa brecada que o Senhor deu na nossa vida. Examine sua vida espiritual, faça um retrospecto do seu passado, faça uma autoanálise, pede para o Senhor, pelo poder do Espírito Santo, ajudar você a olhar para dentro de você mesmo e orar, quem sabe, o salmista Davi orou dizendo, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me por caminhos eternos. Não é? Faça uma análise da vida espiritual examinando o grau de santificação. No degrau da santificação, você está crescendo? Você consegue analisar a sua vida hoje e admitir que você está crescendo em santidade? Ou você está descendo a escada da santidade? Ou estamos subindo a escada
da santidade. É importante pensarmos nisso, né? No que diz respeito ao nosso crescimento espiritual. Se eu estou crescendo, se eu estou indo em direção a um padrão de santidade, de perfeição, ou se eu entrei em um processo de estagnação em que eu não sinto, às vezes sequer eu tenho a certeza da minha salvação em Cristo. Uma quarta reflexão para nós: examine o seu estudo da palavra, examine o seu estudo da Bíblia. Com qual frequência nós temos lido a palavra? Quanto tempo eu tenho gasto lendo o único manual que o Senhor nos deixou, que é a sua palavra? Quanto tempo eu tenho gasto examinando este livro bendito e buscando revelação e buscando direção para a minha vida? A Bíblia não é um livro simplesmente. A Bíblia é um ser vivo que tem o poder de conquistar os seus adversários. Vou repetir essa frase. A Bíblia não é um livro simplesmente. É um ser vivo que tem o poder de conquistar os seus adversários. Sabe quem disse isso? Napoleão Bonaparte, o grande conquistador francês. A Bíblia não é um livro qualquer. Há alguma coisa viva nas suas páginas e que ela nos faz conquistar os adversários. O próprio Napoleão, crendo e admitindo o poder da Bíblia. Uma segunda frase que eu peguei para pensarmos na importância da Bíblia: eu amo a Bíblia, eu leio-a todos os dias, e quanto mais eu leio, tanto mais eu amo. Repito novamente a frase deste homem importante na história do Brasil: eu amo a Bíblia, eu leio-a todos os dias, e quanto mais eu leio, mais eu amo. Dom Pedro II, uma figura notável, um homem que amava a Bíblia, amava a palavra de Deus. Como tem sido, querido, o seu grau de dependência da palavra de Deus e do Deus da palavra? Creio que o Senhor nos encerrou por um bom tempo para pensarmos o quanto eu tenho gasto tempo lendo a sua palavra e buscando nela revelação. Quinto, examine a sua comunhão com os irmãos. Irmãos, que coisa extraordinária! Não existe nada na perspectiva da vida cristã mais importante, mais maravilhoso, mais desejável, além da presença de Deus, é óbvio, a presença dos irmãos, a comunhão com os irmãos. Que falta nós temos sentido de abraçar, de beijar, de estar junto com os irmãos, de partilharmos de uma refeição com os irmãos. A comunhão cristã é um encontro de corações e mentes em torno de questões que são partilhadas de modo peculiar somente pelos cristãos. A comunhão cristã é um encontro de corações e mentes. Salmo 133, ó, quão bom, quão agradável é que vivam unidos os irmãos. Qual o preço que nós temos pago para vivermos a delícia da comunhão? Qual o nível de esforço que eu faço para não ter problema com a minha família, na minha igreja, com colegas de trabalho, por causa da delícia da comunhão com os irmãos? Eu preciso pensar nisso. Examine a sua comunhão com os irmãos. Você é uma pessoa que agrega? Ou você é uma pessoa seletiva? Você só tem relacionamento com um grupo de pessoas, mas você ama indistintamente a todas as pessoas? Deus nos encerrou para pensarmos a respeito da delícia e da beleza da comunhão com os amados do Senhor. Sexto, examine o que tem lido. Examine o que você tem assistido e examine os lugares frequentados por você ultimamente. Queridos, eu gosto muito de uma frase, porque eu fui vendedor de livro em Poços de Caldas, e uma frase que eu me lembro desde a época que eu vendia livro lá: os livros são homens de grande estatura. Não é? Do outro pensamento que diz que você conhece o homem pelos livros que ele lê. O que você tem lido ultimamente? Qual o tempo que nós temos gasto lendo um livro cristão, um livro que traga edificação, um livro que nos projeta para a eternidade, um livro que nos ajuda a ficarmos antenados com as coisas do alto e com as coisas de Deus?
se nós somos subproduto daquilo que nós lemos. Quando não lemos, então somos produtos de nenhuma leitura. Quando lemos, somos subprodutos da leitura que fazemos. Qual leitura que você tem feito? E aquilo que você tem feito nas suas leituras, o tempo que você tem gasto, os filmes que você tem assistido, glorifica a Deus? Até hoje, até este momento, você sente que o Senhor se alegra ao olhar você gastando horas assistindo um seriado, dias assistindo um seriado e nenhum tempo orando, lendo a palavra e buscando a revelação dele? Então examine a sua vida no que diz respeito àquilo que você tem lido, naquilo que você tem assistido e, para muitos de nós, lugares que nós temos ido ou frequentado. Nós temos que pensar em tudo, queridos, se aquilo que eu faço, aquilo que eu leio, aquilo que eu assisto, glorifica a Deus, me enche da presença, me faz amar mais os irmãos e me faz amar mais a igreja. É uma questão que eu preciso pensar. Sétimo, examine suas ligações de dependência. Eu gosto muito de pensar a respeito deste penúltimo tema da nossa reflexão nesta manhã. Examine suas ligações de dependência. Um dos mais importantes princípios para viver uma vida cristã vitoriosa é a crescente dependência de Deus. Repito, um dos mais importantes princípios para vivermos uma vida cristã vitoriosa é a crescente vida de dependência de Deus. De quem você depende? Não é? A palavra de Deus diz que não é dos fortes a vitória, não é dos que correm melhor, mas é dos fiéis e sinceros que sempre buscam ao Senhor. A palavra de Deus diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, porém, confiaremos no nosso Senhor, no nosso Deus. Queridos, nós não podemos confiar na força do nosso braço. Nós não podemos confiar na nossa capacidade de autogestão. Uma das grandes tragédias do cristianismo e uma das marcas da superficialidade dos cristãos hoje é o fato de que, quando você para pensar no nível de ligação com Deus, no nível de dependência de Deus, assustadoramente nós vivemos um cristianismo templário, onde as pessoas têm um relacionamento com a igreja, onde as pessoas têm até um certo relacionamento com os irmãos da igreja ou na igreja, mas quando saímos para fora das paredes da nossa religião chamada cristã, nós não temos nível de dependência nenhum do Senhor e da sua presença santa. Qual o nível de dependência que você tem, que nós temos tido do Senhor? O nível de dependência que nós temos tido dele pode ser medido com o nível de preocupação com a leitura da palavra, com o nível de santidade, de pureza, de retidão, uma forma como que você tem acompanhado as demandas da igreja, o jejum através da oração, frequência habitual nos cultos, contribuição na vida financeira. Com isso você pode medir o nível de dependência que você tem do Senhor. Uma das grandes tragédias, usando aqui uma expressão, é que a grande tragédia na vida do cristianismo hoje é que o nosso nível de independência nos leva a absurdamente declararmos inconsciente um nível de independência total e de não dependência do Senhor e de não dependência de Deus. Então nós precisamos ter muito cuidado e pensar que eu não preciso de Deus. Eu até vou na igreja, participo dos cultos, canto, ouço a palavra e eu vou embora para casa, e no decorrer do meu projeto de vida, eu não coloco o Senhor em primeiro lugar. A expressão da palavra de Deus diz que, Jesus dizendo, buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Queridos, Deus nos encerrou neste tempo em casa a pensarmos um pouco no nosso nível de dependência. De quem você depende? Do seu emprego, do seu trabalho, do governo, do braço do homem, do seu próprio braço? É desejável que cada um de nós dependamos do Senhor. E eu concluo esta palavra lendo alguns textos da palavra de Deus aqui para nós, nesta manhã.
Sabes, pois, no teu coração, que como o homem castiga o seu filho, assim o Senhor Deus castiga aqueles que são dele. Ou seja, esse tempo que o Senhor nos colocou fechados, não é para castigo, na verdade. Não gosto muito dessa tradução de Deuteronômio 8:5, mas eu entendo que se a expressão de Moisés, Deus falando na boca dele, sabes, pois, no teu coração que como o homem, não é, educa o seu filho ou corrige o seu filho, assim ele te corrige, o Senhor teu Deus te corrige. E eu tenho dito isso, Senhor, se o Senhor está me encerrando na minha casa, tomara que o Senhor me corrija, que o Senhor me oriente. Segundo texto, bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que segundo a tua fidelidade o Senhor me afligiu. Então uma expressão fantástica do Salmo 119, versículo 75. Bem, eu sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que segundo a tua fidelidade o Senhor está me afligindo. Queridos, Deus tem um propósito para nos encerrar. Deus quer nos educar, Deus quer nos corrigir. Louvado seja o nome do Senhor. O outro texto de Apocalipse 3:19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Olha que coisa tremenda. Um Deus que diz, eu repreendo, eu castigo aqueles que eu amo. Queridos, nós não somos bastardos, nós somos filhos. Se o Senhor está nos corrigindo nesses dias, vamos aceitar a correção e vamos pedir para que Ele nos coloque no trilho da sua vontade. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Hebreus 12:6. Emudeci, não abra minha boca, porquanto tu o fizeste. Irmãos, que expressão tremenda do Salmo 39. Emudeci, calei a minha boca, porque eu entendo que é o Senhor quem está fazendo estas coisas. E por fim, a aprovação vem para refinar, depurar, limpar como o fogo refina o ouro. Permita-se, meu irmão, ser tratado pelo Rei dos Reis. Permita-se ou permitamos ser tratados pelo poder do Espírito Santo. O Senhor nos encerrou. Como um pai muitas vezes coloca um filho de castigo e diz para ele, você vai ficar de castigo aí um pouco e eu quero que você pense no que você fez. Quem sabe o Senhor nos colocou na posição em que estamos hoje e o Senhor está dizendo amorosamente para nós, veja o que você tem feito, veja a forma com que você tem vivido o cristianismo. Deus corrige a quem ama, Deus encerra os seus filhos, breca a história, para a história, para tratar indistintamente, individualmente, cada um de nós. Que Deus te honre, que Deus te abençoe, que Deus sustente a tua vida. Eu quero fazer uma oração com você, e depois dessa oração, eu peço que imediatamente você, se não está preparada a ceia aí, você traga rapidamente, porque eu vou orar e nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Pai, no nome de Jesus, que a tua palavra, a respeito, ó Deus, da nossa vida espiritual, possa ter atingido cada coração, cada vida, e que nós possamos tomar uma decisão, Deus, diante da experiência que nós temos vivido de sermos encerrados para aquela fé, para esta fé, encerrados, ó Deus, para refletirmos e pensarmos. Pai, nós te adoramos por isso, porque nós queremos aproveitar esse tempo para que o Senhor nos trate, para que o Senhor nos mude, para que o Senhor refine o ouro, refine a prata, que o Senhor refine e purifique as nossas vidas. Ser presente, ó Deus, no nosso momento de ministração da ceia, oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, glória a Deus, porque de uma forma totalmente inusitada, de uma forma totalmente diferente, inimaginável, nós estamos aqui ministrando a ceia do Senhor aos amados do Senhor nas suas casas e nos seus lares. Eu penso que este momento, ele é um momento tremendo, porque ele lembra a origem da igreja, porque a igreja começou exatamente assim, né? As pessoas em casa, partindo pão, no partir do pão, como diz em Atos capítulo 2, não é? E de uma forma tão linda, a comunhão maravilhosa como que estes irmãos, as famílias e os irmãos viviam.
Então hoje os irmãos têm o privilégio de partilhar nesta manhã da ceia do Senhor na sua casa, aí em comunhão com os seus familiares. Não importa que você esteja sozinho, participe da ceia. Não importa se você está com o esposo, com a esposa, com os filhos, participe da ceia, que vai ser certamente um momento memorável, um momento maravilhoso para você. Eu quero, antes de mais nada, orar com você. Pai, eu quero te louvar por este momento singelo, por esta forma tão diferente, na circunstância que nós estamos vivendo, de um mundo tão tumultuado por conta desse vírus. Mas, Pai, que privilégio, ajuda-nos a vermos como famílias, como irmãos e irmãs, o privilégio, a bênção de partilharmos da unidade do corpo de Cristo, de estarmos nas nossas casas, na unidade junto com os nossos familiares. Pai, que o Espírito do Senhor possa estar presente neste momento, que o Senhor possa se alegrar das igrejas reunidas em suas casas, que o coração do Senhor possa se encher de alegria pela singeleza do coração do teu povo, que o Espírito do Senhor possa se alegrar e nós possamos, como igreja, reunidas nas casas, nos alegrar na tua presença santa. Pai, ser presente em cada casa, ser presente em cada vida, ser presente em cada família. Ensina-nos, ó Deus, através desta circunstância, como ouvimos a tua palavra, fomos recolhidos por esta fé, fomos recolhidos por esta circunstância e queremos que o Senhor seja glorificado em tudo e queremos que o Senhor seja glorificado nesta ceia. Oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos consagrar, queridos, os elementos do pão e do cálice nesse instante. Queridos, a palavra de Deus nos diz, o apóstolo Paulo, de uma forma maravilhosa, dizendo: o que eu recebi do Senhor foi que eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo partido o pão, deu aos discípulos, comeu dele, deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós, comei dele, façam isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver comido do pão, tomou do cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, façam isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e tomardes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele ou aquela que comer do pão ou beber do cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, examine-se o crente a si mesmo, e depois coma do pão, e depois tome do cálice. Feche os seus olhos, tenha um tempo de confissão nesse instante. Vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo de confissão, de autoexame, tempo em que olhamos para o nosso interior, para as profundezas da nossa alma, tempo em que pedimos, meu Pai, sonda o nosso coração e vê se há, ó Deus, em nós algum caminho mau, e guia-nos, ó Deus, por caminhos eternos, guia-nos, ó Deus, por caminhos de santidade, guia-nos por caminhos de pureza e retidão. Tomamos posse do teu perdão e queremos partilhar da ceia do Senhor, partilhar com alegria, na certeza da ressurreição de Jesus e na certeza da nossa salvação. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Agora então você na sua casa, você pode comer do pão. Amém, queridos? Os irmãos comeram do pão, então agora os irmãos podem tomar do cálice, o cálice da nova aliança no sangue de Jesus.
Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, que privilégio, que bênção podermos partilhar deste momento e lembrarmos, ó Deus, que se o mundo lá fora está destruído ou sendo destruído, se o inimigo, ó Deus, tenta nos derrotar, se as circunstâncias muitas vezes nos apertam, se temos que viver circunstâncias como nós temos vivido, mas, Pai, que paz gloriosa, que paz tremenda nós podemos ter por causa do sangue derramado na cruz do Calvário para a nossa redenção e para o perdão dos nossos pecados. Eu te louvo por cada lar, cada família que participou da ceia. Te louvo pela vida de cada irmão e irmã, pela convicção gloriosa da nossa salvação em Cristo Jesus e pela certeza, ó Deus, de que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale das dúvidas, ainda que eu ande pelo vale do sofrimento, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo, a tua presença é gloriosa na vida de cada um de nós, cada família da tua igreja. Obrigado por este tempo, obrigado por partilhar da tua ceia, oramos, te adoramos e abençoamos cada casa, abençoamos cada família, cada irmão e cada irmã, e pedimos, Pai, que a tua bênção, a tua paz, a bênção do Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a bênção do Deus Espírito seja sobre vós, a igreja, o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Aleluia, amém e amém. Que o Senhor te abençoe, console, conforte, anime o teu coração e te sustente no nome de Jesus. À noite nós teremos também o nosso culto, como todos os domingos. Deus te honre, Deus te abençoe. Nós teremos ainda um cântico antes de terminarmos o culto. Deus te abençoe. Uma vida preciosa. Fazer por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, fazer tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço.